Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Bora falar sobre essa vitória do Flamengo sobre o Volta Redonda? Falar sobre esse, digamos, pontapé inicial do Flamengo na temporada, em jogos oficiais. Que cara é essa desse Flamengo para essa temporada 25? Traços do jogo, de que forma o Flamengo tem atuado, de que forma o Flamengo está se posicionando em campo. Que Flamengo é esse do treinador Felipe Luiz? Houve uma repetição. Repetições são interessantes para a gente estudar, para a gente entender, pois acabam se tornando um padrão. Que padrão foi esse que a gente viu do Flamengo? A gente vai passar por esse vídeo e nós vamos falar do Flamengo contra o Volta Redonda e como foi a sua organização. Para começar o nosso vídeo, eu acho que é muito importante você entender e gravar essa imagem. É isso aqui que o torcedor do Flamengo precisa entender nessa estreia do Flamengo no jogo do Campeonato Carioca, jogos oficiais. É essa imagem aqui. Isso aqui é muito interessante. Vamos lá. Começando da esquerda para a direita. Isso aqui é uma fase ofensiva já do Flamengo. O Flamengo já está no seu campo de ataque, já está iniciando ali, né? Vamos lá, vai que encontra um passe e já começa uma finalização, uma boa jogada. Então já o Flamengo, né, na sua parte ofensiva. Michael, bem aberto lá, tá com o número 1, né? Bem aberto ali pelo lado esquerdo. Por dentro, Bruno Henrique, Gonçalo Plata, Gerson e pelo lado direito é o Wesley. Aqueles tais 5 jogadores que o Felipe Luiz utiliza no momento dessa fase ofensiva do Flamengo em 2024, segue utilizando em 2025. E a importância, na ocasião, nessa imagem aqui, é do Pulgar, abre um parênteses, que na minha opinião fez um bom jogo. Eu gostei do jogo do Pulgar. Você gostou do jogo do Pulgar? Eu acho que ele foi até um dos melhores da partida do Flamengo. Concorda? Acha um outro atleta? Pode comentar aí, pode dizer. A resenha tá aberta aí pra gente bater papo. O Pulgar tem que encontrar alguém. E essa que é a grande tarefa desse jogo do Flamengo, né, que o Felipe Luiz tem mostrado. Esses caras vão se posicionar lá, esses caras têm liberdade para se locomover, para achar linha de passe. Eles não precisam buscar a bola no pé do Pulgar. A bola vai chegar até eles. O que esses caras precisam fazer? Esses caras vão jogar atrás do meio de campo do adversário, então, ou seja, o adversário não vai enxergá-lo, porque esses caras vão estar atrás deles. E quem tem a posse da bola precisa encontrar esses caras. O Flamengo fez isso praticamente não. O Flamengo fez isso ao longo dos 90 minutos da partida. Por isso que dá para mostrar, o gol do Flamengo também passa por isso. Então é muito importante você gravar essa imagem aqui. Porque essa imagem, ela reflete o primeiro gol do Flamengo. Se você parar para olhar, o primeiro gol do Flamengo passa muito por essa ideia. Então é aquele tal do conceito aí do Felipe Luiz para essa temporada 2025. Ele já fazia, ele já trabalhava isso em 2024, a gente sempre falou dessa liberdade que o Wesley tinha, que o ponta esquerdo que ocupa aquele espaço não é o lateral, então era o Cebolinha, perdão, era o Bruno Henrique, era o Michael, como foi, né, quando começou a partida, e os jogadores vão trabalhando mais por dentro naquela faixa, nas costas dos volantes. O gol do Flamengo é exatamente esse conceito, cara. E o próprio Pulgar, né? Ele encontra o Michael recebe essa bola ali por dentro, e aí tem a ultrapassagem, né, do Gonçalo Plata, tem ali a tentativa da finalização, boa defesa, no rebote, o próprio Michael, que não estava no lado esquerdo, mas ele tem a liberdade, né, desses, vamos chamar de movimentos laterais, né, horizontais, né? Ele foi lá, se deslocou, e aí participou desse gol do Flamengo. O importante, ficar entre essas linhas, né, que eu coloquei aqui, que eu acabei colocando em amarelo, né, as linhas defensivas do Volta Redonda. E o Flamengo fez bastante isso, então, na minha opinião, passa até pelo principal conceito do Flamengo. Deixa o seu like, amigo rubro-negro, a gente vai passando diariamente sobre as notícias, informações, análise, opinião. Vou atualizando vocês, por exemplo, o Flamengo segue negociando com o Vitão. Você sabe disso, né? Não é porque o Flamengo contratou o Danilo que ele não vai ali buscar o Vitão. O Flamengo vai contratar e quer contratar o Vitão. Então segue ali nessa conversa com os empresários. Como a gente já disse, a contratação do Vitão não vai inviabilizar a contratação do Danilo. A contratação do Danilo não irá inviabilizar a contratação do Vitão. Dito e feito, cara. O Flamengo contratou o Danilo, né? Terça-feira ele já se apresenta no Rio de Janeiro, mas o Flamengo segue atrás aí buscando a contratação do Vitão, zagueiro do Internacional. Então segue aí, deixa o seu like, que é muito importante aqui pro nosso canal, beleza?
Seguindo pro jogo, já no início do segundo tempo, foi um jogo que, né, só deu o Flamengo, né? O Volta Redonda praticamente não ofereceu perigo, o Flamengo teve um domínio completo, foi um domínio completo a partida. No início do jogo, no início do segundo tempo, o Plata, que joga mais como um ponta pelo lado direito, e eu mostro pra vocês no decorrer aqui do nosso vídeo, ele marcou o gol. Essa característica do Plata, né, desse chute, né, que ele dá, esse chute aberto, né, fazendo aquela curva, né, no ângulo direito do goleiro, é uma característica do equatoriano, então acho que deve ser até mais explorado e assim mais incentivado a fazer essa finalização, que é um tipo de finalização que ele faz e faz bem. No segundo tempo, o Felipe promove mudanças. Vale lembrar que esse, né, é um jogo caráter de amistoso, então não tem aquela, né, aquela farra de substituições um pouco mais contadas, e ele começa fazendo uma mudança. Coloca ali o Arrascaeta. O Arrascaeta está sendo preparado para o jogo contra o Botafogo, para o próximo dia 2 de fevereiro. Começa saindo ali do banco de reservas, né? Vem de lesão e tal. Talvez vocês tenham até observado, isso vai ser com o tempo, né? O atleta também perde rápido. Tava um pouquinho mais cheinho do que o habitual. Daqui a pouco já entra, né, naquela fase física melhor, já no seu peso ideal. E o que acontece com a mexida? O Arrascaeta joga lá para frente, e aí o Gerson vem trabalhar ao lado do Pulgar, né? Com a saída do De La Cruz, é o Gerson trabalhando com o Pulgar, como no primeiro tempo estava sendo o De La Cruz ao lado do chileno. Então tá ali, ó, os dois, né, nessa movimentação, nessa modificação. Uma outra modificação que é importante a gente passar é que na entrada do Ayrton Lucas, o Ayrton Lucas acabou entrando, né? Ele tem uma característica completamente diferente do Alexandro. Contudo, a sua função era praticamente ali a mesma sobre como é que vai jogar e tal. Corredor é do ponta, não é do Ayrton Lucas. Apesar que, na minha opinião, o Ayrton Lucas joga melhor e é melhor para o Ayrton Lucas ter aquele espaço para ele sair correndo lá pelo lado esquerdo. Mas o Ayrton Lucas estava por dentro. Então, como a gente vê aqui, ó, o Léo Pereira vai dar esse passe, né, buscando ali o Ayrton Lucas. Ó, o Michael tá aberto na ponta e o Ayrton Lucas um pouco mais por dentro. Aqui, por exemplo, tem uma questão gráfica, né, da transmissão, mas abaixo ali de Grêmio e Caxias, a gente vê o Michael no campo de defesa do Flamengo, o Flamengo saindo jogando, e o Ayrton Lucas na outra faixa, na faixa mais por dentro. O Ayrton Lucas, ele não está posicionado como lateral esquerdo, digamos assim, né, habitualmente aí como a gente imagina. Então, as faixas bem diferentes. Com esse modelo, com essa ideia, dá muita responsabilidade para os jogadores que estão na linha enxergando seus companheiros à frente. São eles: Léo Pereira, Léo Ortiz, né, os zagueiros, muito importantes, e o volante, principalmente esse primeiro homem, né, que é o Pulgar. Por mais que o De La Cruz tenha essa liberdade de se aproximar, e às vezes eles fazem ali um quadrado, ou até mesmo o Gerson no segundo tempo, por ter feito essa função do De La Cruz, esses três caras, eles são muito importantes, que eles vão acabar se tornando os maiores passadores do Flamengo, porque são eles que vão dar aquela, para encontrar os caras lá na frente, são eles. Futuramente, pode vir com uma reclamação, que vai ser pertinente. Pô, Godoy, os caras tocam e não estão conseguindo achar o passe. Vai ficar visível se eles tiverem dificuldades ou se a galera lá na frente não se movimentar, porque eles que vão fazer essa conexão. Da mesma forma que eles que farão essa conexão, eles que não farão, que vão ficar tocando pro lado, se eles não encontrarem espaço, né? Se o outro time marcar bem, então também a gente já deixa preparado e previamente informado. Tivemos a estreia do Juninho. E o Juninho, se tivesse um caprichado, chegou um pouco mal ali na bola, já poderia ter estreado com o gol. A jogada começa ali pelo lado esquerdo, né? Com uma belíssima bola do Arrascaeta, de camisa 10, né? Agora o camisa 10 tá vestindo a camisa 10, né? De 3 dedos, ele deu ali um bolão ali pro Juninho, que chegou mal, chegou torto ali, não conseguiu fazer a finalização, não conseguiu virar o pé na hora certa. E lá pro final do jogo, teve a substituição, o Plata caiu pelo lado esquerdo. E eu deixo aí também espetado, olha lá, bem grudado ali na linha lateral. Um jogo tranquilo que teve um destaque aí na coletiva do Felipe Luiz, falou sobre os atletas, né? Ele até usa o termo, né? Os jogadores estão bebendo da nossa, né? A fonte, né? Da água que está trabalhando, ou seja, que está trabalhando com ele, já dando a entender bem claro esses jogadores que estão, né? Que não atuaram nas primeiras rodadas. E falou da bola, né? A bola, mais uma vez, horrível. Lembra que o Tite ano passado falou? Agora o Felipe também falou. Tá complicado, hein, Campeonato Carioca? Um grande abraço. Deixe seu like, deixe sua curtida. Tamo junto. A gente vai se vendo por aqui. Valeu!